Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui juntos fazendo esse estudo maravilhoso, número 10, e nós queremos falar nesta hora de salvação pela graça de Jesus. Agora, não é pelas obras, é pela graça. E nós vamos colocar aqui nesse estudo uma diferenciação entre fé e sobre obras, para que você fique bem consciente. Mas antes vamos fazer uma oração para que Deus possa nos assistir, para que você possa também ser assistido por esse Deus maravilhoso e sermos compreensíveis na sua palavra. Nosso querido Deus, nosso eterno Pai, louvado e bendito seja o teu nome. Que nós possamos, ó Senhor Deus, nesse momento honrar a tua palavra e possamos falar somente dela sem colocar a nossa opinião. Nós pedimos a tua assistência, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Querido ouvinte, nós queremos iniciar esse estudo com um verso muito importante. A salvação sempre foi pela graça de Jesus Cristo. Não existe outra maneira de expressar a salvação que Deus proveu e proveu para todo ser humano, independentemente de raça, cor, língua, povo. Deus proveu a salvação para todos. E em São João capítulo 3, verso 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação, ela realmente vem pela graça que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Temos aqui muitos outros textos na palavra de Deus. O que mais Deus deixou na palavra dele são particularidades escritas para que nós possamos então compreender e ser salvos por ela. Aqui temos em Hebreus capítulo 9, verso 22, Paulo falando aos Hebreus, ele fala o seguinte: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Veja bem, a vida de Adão e Eva estava no seu sangue. No momento que eles pecaram, o que Deus fez? Ele apresentou um cordeiro que simbolizava a vinda de Cristo e Adão teve que sacrificar aquele cordeiro inocente. E Adão pôde ver então a primeira morte no jardim do Éden por causa do seu pecado. Adão compreendeu a gravidade do que é o pecado. Aliás, a coisa mais horrível que existe no mundo, independentemente de qualquer tipo de doença, a maior doença do ser humano é o pecado. Porque ele é algo invisível aos nossos olhos, mas que nos traz a morte eterna se nós não buscarmos o remédio que é o sangue de Cristo derramado na cruz. Então a salvação realmente é somente pela graça de Jesus. Em Romanos capítulo 5, verso 8, Paulo escreve aos Romanos algo que eu preciso mostrar para você nesse momento. Romanos capítulo 5 e o verso 8, Paulo fala o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu há 2000 anos atrás. Eu não estava lá e você também não. Mas eu creio que Jesus morreu por mim. E por isso eu me considero uma pessoa salva, porque eu creio que o sangue de Cristo Jesus lavou os meus pecados. E Paulo é tão extensivo nessa parte que ele no capítulo 3, ele fala aqui uma série de coisas, a partir do verso 21 de Romanos capítulo 3, Paulo fala de uma forma assim bem elástica com relação à salvação. Ele começa dizendo: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, falando aqui da palavra de Deus. E aqui no verso 23 ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele começa dizendo que todos pecaram e todos nós carecemos da glória e da graça de Deus. E é bem verdade isso. Querido irmão e colega, você não pode pensar que você pode se salvar por si mesmo. Sem passar pelo sacrifício de Cristo, ninguém vai se salvar.
Veja bem, por mais que você seja uma pessoa querida, por mais que você faça tudo o que você queira fazer, você nunca poderá construir a sua salvação eterna se não passar pelo sacrifício de Cristo Jesus. A salvação, Deus proveu um caminho. Não existe dois caminhos para isso, querido. Só existe um caminho. E você precisa saber disso para que você possa ser salvo como Deus realmente proveu. Mas a salvação, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, ela é pela graça. Muitas pessoas falam que no Velho Testamento era pela lei, agora é pela graça. Não, não tem nada disso. Toda a palavra de Deus, ela tem um só pensamento e um só dizer. A graça é somente o que pode nos trazer a salvação. Em Gênesis, no capítulo 6, e o verso 8, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, e vemos que Noé, uma pessoa muito, até elogiada por Deus, você vai poder ler essa passagem na própria Bíblia, aqui diz o seguinte, no capítulo 6 e o verso 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Veja bem, quando Deus fala que Noé achou graças diante de Deus ou do Senhor, nós vemos que tem aí uma série de coisas que Noé fazia porque ele sabia que ele dependia de Jesus Cristo para a sua salvação. Assim como Jó falou lá, porque eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele vai se manifestar. Então todas essas questões, você vê que o povo do Antigo Testamento, eles sabiam da vinda do Messias, sabiam da vinda de Cristo. E só eles não tinham particularidades que nós hoje sabemos pelo Novo Testamento. Mas eles sabiam que o Messias viria e seria a salvação deles. Agora em Gênesis no capítulo 15, o verso 6, também, ele diz aqui que sobre quando Deus anima Abraão, ele diz o seguinte, ele creu no Senhor e isto lhe foi imputado por justiça. Agora, veja bem, quando Deus diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, é pela graça. Não tem outra forma, está entendendo? E no Salmo, então, nós temos uma quantidade enorme de versículos que podem nos dar, na medida que você for lendo a palavra de Deus, podem nos dar, então, mais subsídios para que nós possamos compreender que realmente a salvação é somente pela graça. Agora, eu quero, antes de terminar esses momentos, eu quero mostrar para você a diferença entre salvação, que muitas pessoas dizem pelas obras, e salvação pela graça. Qual é a diferença dessas duas? Embora uma complementa a outra. Veremos um pouco depois. Mas aqui em Salmo 13, verso 5, ele diz, no tocante a mim, aqui Davi falando, no tocante a mim, confio na tua graça, regozija-se o meu coração na tua salvação. Veja bem como é claro, como é explícito. Davi, claro que esses pensamentos, esses dizeres são do Velho Testamento. E aqui Davi, ele coloca de uma forma toda particular, que a salvação realmente é pela graça de Jesus. E aqui, no verso 6 ainda, ele cantarei ao Senhor por quanto Ele me tem feito muito bem. Se Deus fez muito bem para você, é porque você também entende que pode ser salvo pelo mesmo sacrifício de Cristo Jesus. Mas agora eu preciso dar alguns passos para você, que é muito importante, para que você possa compreender os passos que Deus quer que você palmilhe para a sua salvação. Primeiro passo é crer e querer a salvação. Porque Deus não vai salvar você e nem a mim se eu não quero e se você não quer. Agora, o primeiro passo, você poderá ler em Atos capítulo 4, verso 12, e também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, verso 31. Eu não vou poder ler aqui para não ficar muito extensivo, mas eu vou deixar esse tema de casa para você. Depois, o segundo ponto importante é ter um arrependimento genuíno. Esse arrependimento que não é, como nós dissemos na linguagem popular, lágrimas de crocodilo.
Nós precisamos ter realmente lágrimas de arrependimento como Pedro teve, e não como Judas teve. Você precisa compreender as duas diferenças. Esse arrepender genuíno, ele pode ser lido em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19. Você vai ler lá uma exigência ao reconhecimento do pecado. É muito importante isso. Você precisa reconhecer que é um pecador e que precisa da salvação de Jesus Cristo. Aí então Deus poderá fazer algo que, se não for dessa forma, ele não vai agir. Porque Deus é um Deus cavalheiro, ele não infere no livre-arbítrio que você tem e que eu tenho. Depois você tem que confessar os pecados. Você precisa entrar lá no seu quarto, fechar a sua porta e lá em secreto Deus vai ouvir a sua voz no arrependimento e na confissão dos seus pecados. Você não tem que conversar pelo pastor, não tem que conversar pelo padre, você não tem que conversar por ninguém. Você tem que se confessar direto para Jesus Cristo ou para Deus, que também é válido. E isso está em 1 João capítulo 1, verso 9. Em 1 João, na epístola de João, na primeira epístola, no capítulo 1, verso 9, ele diz lá que você tem que confessar os pecados a Deus e se arrepender. Depois você precisa obedecer os mandamentos de Deus. É muito importante a obediência. Isso está em Mateus capítulo 19, verso 16 e 17. Essa obediência vai fazer com que você comece a compreender, a fazer a vontade de Deus em sua vida, porque não adianta você se arrepender hoje e a pecar amanhã, se arrepender depois e pecar no outro dia. Deus não é uma peteca, Deus é uma coisa séria. Você precisa entender que quando você confessa os pecados, você tem que se arrepender, deixar dele e esquecer desse pecado. Está entendendo? O quinto passo é muito importante, é ser batizado, mas ser batizado por imersão. Esse batismo é bíblico e está em Marcos capítulo 16 e 17 e em Mateus 28, do verso 18 ao verso 20. Esse batismo por imersão, ele tem um significado todo especial que você precisa compreender. Mais adiante nós vamos aludir a esse assunto, você vai poder compreender melhor. O sexto passo é perseverar até a morte na palavra de Deus e dentro daquilo que você tem que aprender sobre a obediência aos mandamentos de Deus. É muito importante. Isso está em Mateus capítulo 24, verso 13. O sétimo e último passo é aguardar a bendita esperança da volta de Cristo. Essa questão é uma questão muito importante. Você precisa se preparar, e isso está lá em Tito, no capítulo 2, verso 13. Essa preparação que você precisa fazer é uma preparação única que só Jesus Cristo pode fazer em seu coração. Salvação unicamente, mais uma vez repetido, é pela graça de Deus, é pela fé. Agora, querido irmão, as obras, que está lá em Tiago no capítulo 2, você vai ler e você vai compreender, você vai ver que as obras, elas mostram que você é uma pessoa salva. Você não vai fazer o bem, você não vai fazer coisa nenhuma para ser salvo. Jesus já te salvou lá no Calvário derramando o seu sangue. Você precisa agora fazer as obras porque Jesus te salvou. E por você ser um salvo, você vai fazer as coisas que vão demonstrar como um verdadeiro cristão. Você não vai fazer alguma obra especial para alguém para que isso te traga uma salvação. Jesus já fez tudo isso. Você não precisa fazer nada para se salvar. Você só precisa fazer porque você foi salvo por Jesus. E por amor a Ele, você vai, então, obedecer e a amar Jesus. Porque Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E é esse amor que Jesus quer de você. Eu espero que você tenha compreendido e que você seja um salvo para o reino dos céus. Amém.